Será que o peso de um olhar pode esmagar uma alma? Para Luzia Pereira, o brilho frio do mármore do átrio da Glamour Eventos, no coração pulsante do Chiado em Lisboa, parecia refletir não a luz dos candelabros de cristal, mas o peso constante da sua existência. Aos 26 anos, a sua pele escura, herança orgulhosa dos seus pais cabo-verdianos, destacava-se como um ponto de éter singular num universo de tons pálidos e sussurros aveludados. O seu cabelo crespo, hoje artisticamente preso em pequenas tranças que lhe molduravam o rosto de traços delicados, era mais uma marca da sua diferença. Uma diferença que aprendera a carregar com uma dignidade silenciosa, quase invisível. Luzia deslizava a esfregona pelo chão com uma eficiência treinada, os seus movimentos econômicos, quase rituais. Cada dia era uma repetição, um esforço para se manter nas sombras, para não perturbar a coreografia dos ricos e importantes que frequentavam os eventos de luxo que a empresa orquestrava. Palacetes históricos, hotéis de 5 estrelas na Avenida da Liberdade, galerias de arte com cocktails exclusivos, eram estes os palcos onde Luzia desempenhava o seu papel secundário, sempre com os olhos baixos, a voz um murmúrio. No topo da hierarquia da Glamour Events reinava Beatriz Lacerda Salles. 30 e poucos anos, loira, de olhos azuis como o Tejo num dia de inverno, Beatriz era a personificação da elegância fria e do poder adquirido. As suas roupas, de cortes impecáveis e marcas discretamente exibidas, as joias que cintilavam nos seus dedos e pescoço, tudo nela exalava uma superioridade que fazia questão de sublinhar no trato com os subordinados. Com Luzia, esse desprezo adquiria um tom particular, uma acidez velada que feria mais do que qualquer grito. Um olhar enviesado quando Luzia lhe dava passagem no corredor, um pedido feito num tom que roçava a ordem a um animal. Uma completa ausência de reconhecimento pelo seu trabalho. Luzia sentia esses olhares, essas entoações. Cada um era uma pequena agulha a picar-lhe a pele, a lembrá-la de que naquele mundo de brilho e artifício ela era apenas a outra, a diferente. No seu pequeno apartamento na Amadora, para onde regressava exausta todas as noites, o cheiro a lixívia ainda impregnado na pele, ela sonhava. Sonhava em juntar dinheiro suficiente para ajudar a mãe, talvez voltar a estudar, quem sabe um curso de design de interiores. Uma paixão secreta que alimentava em cadernos de esboços escondidos debaixo da cama. Mas os sonhos pareciam tão distantes, esmagados pela realidade do dia a dia. A tensão na Glamour Eventos era palpável. Aproximava-se a gala anual da Fundação Estrelas do Amanhã, um dos eventos mais prestigiados do calendário social lisboeta, e Beatriz estava mais crispada do que nunca. Exigia perfeição. Cada detalhe era escrutinado com uma severidade quase sádica. Numa tarde, enquanto Beatriz revia a disposição das mesas no salão nobre do Palácio Foz, não reparou num pequeno desnível no tapete e tropeçou ligeiramente, deixando cair a sua esferográfica de prata. Luzia, que limpava os rodapés ali perto, apanhou-a instintivamente e com licença, Dro Beatriz, entregou-lhe. Beatriz arrebatou a caneta da sua mão sem uma palavra, mas o seu olhar fuzilou Luzia com uma intensidade que a fez encolher-se. Teria sido a ousadia de lhe tocar, mesmo que para ajudar. Ou o simples facto de Luzia ter testemunhado o momento de desequilíbrio da todo-poderosa Beatriz. Luzia não soube, mas um arrepio percorreu-lhe a espinha. Sentiu que algo naquele olhar gelado tinha selado um rancor invisível. A noite da gala chegou, envolta num frenesim de sedas, perfumes caros e o tilintar de copos de champanhe. Luzia, designada para a limpeza discreta dos lavabos e áreas de serviço, sentia-se ainda mais uma sombra entre as sombras. O salão nobre regurgitava de figuras importantes da sociedade, da política, das artes. Pelas frestas das portas, Luzia vislumbrava o brilho, a opulência, um mundo do qual estava irremediavelmente separada por um abismo de classe e cor. De repente, um burburinho, uma comoção discreta que rapidamente se avolumou. A Condessa de Alenquer, uma das patronas da fundação, alegava que o seu anel de diamantes, uma peça de família de valor incalculável, tinha desaparecido. O pânico instalou-se entre a equipa da Glamour Eventos. Beatriz Lacerda Salles surgiu, o rosto uma máscara de preocupação fingida sobre uma excitação mal contida. Os seus olhos varreram a sala e pousaram como um falcão sobre a presa em Luzia, que tinha acabado de sair de um dos lavabos próximos da mesa da Condessa. Onde está? A voz de Beatriz silvou cortante para Luzia. Luzia, apanhada de surpresa, franziu o sobrolho. Desculpe, Dro Beatriz, não percebi. O anel da Condessa.
Estiveste a limpar o lavabo onde ela esteve há momentos. A acusação, ainda não direta, pairava no ar, pesada, venenosa. Outros funcionários e alguns convidados curiosos aproximaram-se. Os olhares convergiam para Luzia, a única pessoa de pele escura naquela secção do salão. Eu não vi anel nenhum, senhora, gaguejou Luzia, o coração a bater descontroladamente. Sentia o calor da vergonha e do medo a subir-lhe pelo pescoço. Beatriz deu um passo em frente, o seu perfume caro invadindo o espaço pessoal de Luzia. Não minta para mim, rapariga. Pessoas como você aproveitam-se de qualquer distração. É melhor confessar já. Pessoas como eu? A frase ecoou na mente de Luzia. Cada palavra um golpe. A humilhação era total, pública. Ali estava, despida de qualquer dignidade, reduzida a um estereótipo pela maldade calculada de uma mulher que mal a conhecia, mas que a julgava pela cor da sua pele. Os murmúrios à volta intensificaram-se. Alguns olhares eram de pura curiosidade mórbida, outros de desconfiança imediata, outros ainda, e esses doíam mais, de uma piedade condescendente. Luzia sentiu as lágrimas a quererem romper, mas engoliu-as. Ergueu o queixo, o medo a dar lugar a uma frágil centelha de raiva justa. Eu não roubei nada. A segurança do evento foi chamada. 2 homens de fato escuro aproximaram-se, os seus rostos impassíveis. Beatriz, com um gesto teatral de quem resolvia um problema desagradável, apontou para Luzia. Revistem-na e chamem a polícia. Esta pessoa é a principal suspeita. Luzia foi levada para uma pequena sala lateral, o seu mundo a desabar. A gala continuaria, o brilho voltaria, mas para ela a noite tinha-se transformado num pesadelo palpável. A palavra ladra, lançada pela voz fria de Beatriz, marcava-a a ferro. Nos dias que se seguiram, a vida de Luzia transformou-se num inferno silencioso. Foi suspensa da Glamour Eventos, até a situação ser completamente esclarecida, como lhe comunicou friamente um e-mail do Departamento de Recursos Humanos. A polícia fora chamada na noite da gala e, embora não tivessem encontrado nada na sua posse, o interrogatório a que fora submetida deixara profundamente abalada. As perguntas eram carregadas de insinuações. A desconfiança era palpável. O agente que a interrogou, um homem de meia-idade com um bigode ralo e um olhar cansado, parecia já ter formado a sua opinião antes mesmo de ela abrir a boca. A influência e a segurança com que Beatriz Lacerda Salles a acusara tinham mais peso do que qualquer negativa sua. O bairro onde vivia, antes um refúgio de rostos familiares e sons da sua infância, tornou-se um lugar de olhares curiosos e cochichos. A notícia, mesmo que distorcida, espalhara-se. A empregada que roubou a ricaça. Alguns vizinhos evitavam-na, outros olhavam-na com uma mistura de pena e reprovação. Sentia-se marcada, um pária. As noites eram longas, preenchidas pela insônia e pelo replay constante daquela noite humilhante. A imagem de Beatriz, o seu sorriso desdenhoso, assombrava. Foi Dona Amélia, uma antiga vizinha dos seus pais, uma mulher idosa de 70 anos, com a pele enrugada pelo sol de uma vida inteira e olhos que continham a sabedoria do mundo, quem lhe ofereceu o primeiro ombro amigo. Luzia visitou-a, buscando consolo. Minha filha, disse Dona Amélia, enquanto lhe servia um chá de cidreira fumegante na sua cozinha modesta, mas impecavelmente limpa na da Maia. Este mundo não é feito para nós de forma fácil. Há pessoas que só se sentem grandes quando diminuem os outros. Essa tal Beatriz é uma dessas almas pequenas, cheias de veneno. Mas eu não fiz nada, Dona Amélia. Luzia desabafou, as lágrimas finalmente a correrem livres. Ela acusou-me só porque sim. Eu sei, Luzia, eu sei. A velha senhora pousou a sua mão calejada sobre a de Luzia. O porque sim deles é muitas vezes a nossa cor, a nossa origem, mas não podes deixar que o veneno dela te consuma. Tens de lutar pela tua verdade. As palavras de Dona Amélia, simples mas profundas, acenderam uma pequena chama de esperança no coração de Luzia. Lutar. Mas como? Não tinha dinheiro para advogados, não tinha influência. Quem acreditaria nela contra a palavra de uma mulher como Beatriz Lacerda Salles? Ainda assim, a ideia de se resignar àquela injustiça era insuportável. Ela não era uma ladra. A sua dignidade já tão pisada exigia que ela tentasse. Lembrou-se de Tiago, o segurança da Glamour Eventos. Ele era jovem, talvez na casa dos 20 e poucos anos, sempre com um ar um pouco perdido, mas Luzia recordava-se de ter cruzado o seu olhar na noite da gala. Pareceu-lhe ver um brilho de desconforto, talvez até de descrença perante a acusação de Beatriz. Seria possível que ele tivesse visto ou ouvido algo. Com uma coragem recém-descoberta, Luzia decidiu procurá-lo.
Descobriu, através de uma antiga colega que ainda lhe falava, que Tiago morava perto do Lumiar. Num sábado à tarde, depois de hesitar durante horas, Luzia apanhou o metro. Encontrou-o a sair de um café, o ar ainda mais abatido do que se lembrava. Tiago, chamou, a voz a tremer um pouco. Ele virou-se, reconhecendo-a. A surpresa no seu rosto deu lugar a uma expressão de embaraço. Luzia, olá! Ouvi dizer que foste afastada. Suspensa, corrigiu Luzia, com uma firmeza que a surpreendeu. Acusada de algo que não fiz. Tu estavas lá, Tiago. Viste alguma coisa? Ou viste alguma coisa que me possa ajudar? Tiago desviou o olhar, remexendo desconfortavelmente os pés. Luzia, eu não quero problemas. A doutora Beatriz, ela tem muita influência. Se eu disser alguma coisa... Eu percebo que tenhas medo, disse Luzia, a voz suave, mas insistente. Eu também tenho medo, mas não posso deixar que ela me destrua assim. Qualquer coisa, Tiago. Qualquer pormenor. Ele olhou para os lados, como se temesse ser observado. Eu vi a condessa com o anel, depois da hora em que ela disse que desapareceu. Estava a rir-se com um senhor perto da varanda. E a Dor Beatriz, ela parecia muito nervosa antes de tudo acontecer, a falar ao telemóvel com alguém, quase a discutir. O coração de Luzia deu um salto. Era pouco, mas era algo. Tens a certeza, Tiago, sobre a condessa ainda ter o anel? Tenho. Lembro-me porque a luz bateu nele e brilhou muito. E a doutora Beatriz... Ela parecia estar a tentar encobrir alguma coisa dela própria. Depois, quando o alarido começou, ela pareceu aliviada por ter alguém para culpar. Luzia agradeceu-lhe, os olhos a brilhar com uma nova determinação. Tiago, embora ainda receoso, pareceu sentir um peso a sair-lhe dos ombros por ter partilhado o que sabia. Prometeu pensar se lembrava de mais alguma coisa. Enquanto Luzia tentava juntar as peças do puzzle, Beatriz não ficava parada. Sabendo que Luzia não se conformaria facilmente e talvez temendo que a sua própria negligência ou algo mais sombrio viesse à tona. Quem sabe se o desaparecimento do anel não era uma fraude de seguro da condessa, com a sua possível conivência ou, no mínimo, conhecimento, Beatriz começou a sua própria campanha de difamação. Fez chegar anonimamente a alguns jornalistas de tabloides a história da empregada africana desonesta, que tentara roubar uma fortuna num evento de alta sociedade. O seu nome não aparecia, claro, mas a descrição de Luzia era inconfundível para quem a conhecia. Pequenas notas começaram a surgir em colunas de mexericos online, pintando Luzia como uma oportunista. Para piorar, Luzia soube através da sua antiga colega que corriam boatos na Glamour Eventos de que tinham sido encontradas provas adicionais que a incriminavam. Uma pulseira barata, supostamente esquecida por Luzia perto do local do desaparecimento do anel, uma história fabricada para solidificar a narrativa de Beatriz. A situação financeira de Luzia tornou-se desesperadora. As suas poupanças eram escassas e, com a acusação a pairar sobre si, encontrar outro emprego era quase impossível. Os senhorios do seu pequeno quarto na Amadora começavam a pressioná-la para pagar a renda em atraso. O desespero ameaçava engoli-la. Foi novamente Dona Amélia quem amparou, partilhando com ela sua magra reforma, insistindo que Luzia não passasse fome. A dignidade não enche barriga, mas a alma faminta não tem força para lutar, dizia-lhe a velha senhora. Um dia Tiago ligou-lhe. A voz dele soava nervosa, mas decidida. Luzia, encontrei uma coisa. Não sei se ajuda, mas tens de ver. Marcaram o encontro num jardim discreto em Telheiras. Tiago trazia consigo um pequeno pendrive. No dia da gala, começou ele, a voz baixa. Beatriz pediu-me para verificar todas as câmaras de segurança da zona do Salão Nobre. Disse que era para garantir que estava tudo a funcionar. Mas depois, quando o anel desapareceu, ela insistiu que as imagens da câmara que apanhava à mesa da condessa tinham sido corrompidas. Achei estranho. Luzia prendeu a respiração. Eu faço uns biscates a arranjar computadores, continuou Tiago, e tenho alguns programas de recuperação de dados. Fui lá ontem à noite, disse que ia fazer uma verificação de rotina nos servidores. Consegui recuperar alguns fragmentos da gravação antes de ser totalmente apagada. No ecrã do portátil que Tiago trazia, viram as imagens tremidas e incompletas. Mas num segmento curto, via-se claramente a condessa de Alenquer, uma hora depois do suposto desaparecimento, a gesticular animadamente numa conversa e no seu dedo o brilho inconfundível do anel de diamantes. Noutro fragmento, via-se Beatriz, pouco antes do alarme ser dado, a ter uma conversa tensa ao telemóvel, guardando apressadamente algo que parecia um pequeno objeto brilhante na sua mala de marca,
antes de se recompor e iniciar o drama. Luzia sentiu um misto de alívio e fúria. Ali estava a prova. Beatriz não só a tinha acusado falsamente, como provavelmente sabia que o anel nunca tinha sido realmente roubado, ou, no mínimo, que a história era muito mais complexa. A acusação a Luzia fora uma cortina de fumo conveniente. "Tiago, isto é tudo!" exclamou Luzia, os olhos marejados. "Não sei como te agradecer." "Ainda não acabou, Luzia", disse Tiago, mais sério. "A dor Beatriz é perigosa. Temos de ter cuidado como usamos isto." Armada com esta nova prova, Luzia sentiu uma onda de força que não sabia possuir. Já não era apenas pela sua inocência, era pela justiça, por todas as vezes que tinha sido julgada e diminuída em silêncio. Com a ajuda de Tiago, que se mostrava cada vez mais empenhado, e com os conselhos pragmáticos de Dona Amélia, que a lembrava de manter a cabeça fria e o coração quente, Luzia começou a planear o seu próximo passo. Decidiram que confrontar Beatriz diretamente, sozinhas, seria arriscado. Precisavam de uma plataforma onde a verdade pudesse ser exposta de forma inegável. Tiago lembrou-se que a Glamour Eventos tinha uma reunião geral de pessoal agendada para a semana seguinte, onde o diretor-geral, um homem aparentemente mais justo, mas frequentemente ausente e manipulado por Beatriz, estaria presente. Seria a oportunidade perfeita. Nos dias que antecederam a reunião, Luzia e Tiago prepararam-se meticulosamente. Tiago fez cópias do vídeo e guardou-as em locais seguros. Luzia ensaiou o que diria, tentando controlar o turbilhão de emoções que a invadia. O medo ainda lá estava, mas agora era acompanhado por uma determinação férrea. Chegou o dia da reunião. O ambiente na sala de conferências da Glamour Eventos era formal e um pouco tenso. Beatriz Lacerda Salles presidia a mesa ao lado do diretor-geral, o Sr. Vasconcelos, um homem de cabelo grisalho e ar preocupado. Quando chegou o ponto da agenda para assuntos diversos, Luzia, que tinha conseguido entrar na reunião com o pretexto de querer apresentar um pedido formal de esclarecimento sobre a sua suspensão, pediu a palavra. Um murmúrio percorreu a sala. Beatriz olhou-a com um misto de surpresa e desprezo contido. "A menina Pereira. Creio que a sua situação está a ser tratada pelos canais adequados", disse, a voz gelada. "Com todo o respeito, Dro Beatriz e seu diretor", começou Luzia, a voz a tremer ligeiramente no início, mas ganhando firmeza. "A minha situação foi criada por uma acusação falsa e maliciosa, e eu tenho provas disso." Beatriz riu-se, um som seco e desagradável. "Provas? Que disparate é este? Esta mulher está claramente desesperada." "Talvez", disse Luzia, olhando diretamente para Beatriz, "mas não sou mentirosa, nem ladra." Virou-se para o Sr. Vasconcelos. "Peço apenas alguns minutos para apresentar o que descobri." Houve um momento de hesitação. O Sr. Vasconcelos olhou para Beatriz, depois para Luzia. Talvez a dignidade inesperada na postura de Luzia o tivesse intrigado. "Muito bem, menina Pereira, seja breve." Tiago discretamente ligou um pequeno projetor ao seu portátil. As luzes da sala foram diminuídas. No ecrã surgiram as imagens recuperadas da câmara de segurança. Primeiro a condessa com o anel, muito depois dele ter desaparecido. Depois, o fragmento crucial. Beatriz ao telemóvel, a sua expressão tensa, o gesto rápido de guardar algo brilhante na mala. Um silêncio chocado caiu sobre a sala. Todos os olhares estavam fixos no ecrã e depois lentamente viraram-se para Beatriz. O rosto dela estava pálido, os lábios finos numa linha tensa. "Isto é uma montagem. Uma farsa ridícula. Esta criatura está a tentar difamar-me." A sua voz, normalmente tão controlada, tinha uma estridência histérica. "As imagens foram recuperadas do vosso servidor, Dr. Beatriz", disse Tiago, a voz calma mas firme. "Os registros de acesso e as tentativas de apagar os ficheiros também existem." Luzia deu um passo em frente. "Eu não roubei nada. Fui usada como bode expiatório. A questão que se coloca, Sr. Diretor, Dr. Beatriz, é o que realmente aconteceu ao anel da Condessa? E por que é que a Dra. Beatriz tinha tanto interesse em culpar-me tão rapidamente e em ocultar estas imagens?" Beatriz levantou-se derrompante, derrubando um copo de água. "Isto é um ultraje. Eu não vou ficar aqui a ser insultada por esta gente. Vasconcelos vai permitir isto?" Mas o Sr. Vasconcelos já não olhava para Beatriz com a mesma deferência. O seu rosto estava sombrio. Outros diretores e funcionários presentes cochichavam entre si, os seus olhares para Beatriz agora carregados de desconfiança e repulsa. A arrogância de Beatriz, a sua tentativa de desviar a atenção com insultos, só piorava a sua situação. A máscara tinha caído. A prova, mesmo fragmentada, era demasiado forte,
e a reação de Beatriz era de alguém encurralado. O confronto atingira o seu clímax. A verdade, trazida à luz pela coragem de uma mulher que decidiria não mais ser invisível, começava a desenhar o fim do reinado de Beatriz Lacerda Salles. O desfecho foi rápido e demolidor para Beatriz. O Sr. Vasconcelos, confrontado com as evidências e a pressão dos restantes membros da administração, que temiam um escândalo ainda maior, anunciou a suspensão imediata de Beatriz e a abertura de um inquérito interno rigoroso. A polícia foi novamente envolvida, mas desta vez as investigações seguiram um rumo diferente. Descobriu-se que o desaparecimento do anel da Condessa tinha sido de facto uma tentativa de fraude ao seguro, orquestrada pela própria Condessa, que passava por dificuldades financeiras. Beatriz, apanhada na teia de mentiras da sua amiga e talvez temendo que a sua própria negligência na organização do evento, ou mesmo algum envolvimento menor, viesse à tona, entrara em pânico. Ao ver em Luzia um alvo fácil devido ao seu preconceito, decidira usá-la para desviar as atenções e criar uma culpada conveniente. A sua tentativa de apagar as imagens de segurança fora a sua perdição. A queda de Beatriz Lacerda Salles foi notícia nos círculos sociais de Lisboa. Despedida da Glamour Eventos, com a sua reputação em frangalhos, viu as portas do mundo luxuoso que tanto prezava fecharem-se na sua cara. Os amigos influentes desapareceram. Enfrentou acusações criminais por falsa denúncia, difamação e obstrução à justiça. A arrogância deu lugar a um desespero amargo, quando percebeu que o seu estatuto e o seu dinheiro já não a podiam proteger. Foi vista meses mais tarde a sair de um tribunal, o rosto abatido, a elegância de outrora substituída por um ar de derrota, evitando os flashes dos poucos fotógrafos que ainda se interessavam pela sua desgraça. O império de desprezo que construíra desmoronara, deixando-a isolada e insignificante, uma sombra do que fora, uma inversão cruel, mas justa do destino que tentara impor a Luzia. Para Luzia Pereira, a justiça chegou, ainda que com o sabor amargo das feridas que demorariam a sarar. Recebeu um pedido de desculpas formal e público da Glamour Eventos, acompanhado de uma indemnização significativa. O Sr. Vasconcelos ofereceu-lhe o seu antigo posto de volta e até uma promoção como forma de retratação. Luzia agradeceu, mas recusou. Aquele lugar, apesar de tudo, estaria para sempre manchado pela lembrança da humilhação. A sua vitória, no entanto, ecoou. Colegas que antes a temiam ou ignoravam, agora olhavam-na com admiração. Tiago, que fora fundamental, recebeu um reconhecimento interno e sentiu que finalmente tinha feito algo verdadeiramente importante. Dona Amélia celebrou com um almoço simples, mas cheio de significado, na sua pequena cozinha, onde as lágrimas de Luzia eram agora de alívio e gratidão. Luzia decidiu usar parte da indemnização para